O advogado Marcelo Tostes é o convidado de hoje de O Tempo Entrevista, ele que é conselheiro federal da OAB por Minas Gerais e também sócio fundador da Marcelo Tostes Advogado. Marcelo, seja muito bem-vindo aos estúdios de O Tempo, uma alegria recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu para a gente falar um pouquinho mais sobre política, situação do nosso país. É um prazer muito grande estar aqui no Jornal Tempo. A satisfação é nossa. E a partir dessa sexta-feira, a classificação de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil passam a ser categorizadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Como você viu essa decisão dos americanos em relação a essas facções brasileiras, Marcelo? Eu acho que nada mais do que retratar a realidade que a gente tem nas ruas brasileiras, né? Porque quando a gente fala de Comando Vermelho e PCC, quando eles bloqueiam a entrada de pessoas em determinada parte do território, a gente está falando de terrorista. É muito simples a gente entender isso. Então você pega, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho ou o PCC, eles bloqueiam a passagem. Eles cobram taxa adicional pelo uso da net, eles não deixam as companhias de energia cobrar as tarifas elétricas e cobram dos moradores as tarifas elétricas, a tarifa de eletricidade. Então o que a gente tem? A gente acaba tendo um Estado dentro do próprio Estado. E isso, para mim, é mais do que a caracterização de um terrorismo. O terrorismo, para a gente caracterizar o terrorismo, não precisa ter aquele embate contra o poder, contra o governo atual. A gente precisa de entender que o terrorismo afeta a população e não a política. E o que mais me impressiona é como a política enxerga esse ato do governo americano, né, que isso vai prejudicar o Estado brasileiro, que o Estado brasileiro vai estar em perigo. Em perigo a gente está hoje, com esse bando de marginais e com esse bando de terroristas que a gente tem nas ruas. Ninguém pode sair de relógio, ninguém pode sair com telefone, ninguém pode sair de casa. E exatamente o que o governo americano está fazendo é trazer simplesmente a realidade para uma divulgação mundial. E eu acho que isso vai ser muito bom não só para o governo, que vai ter que agir com mãos de ferro contra esses terroristas, como também para a população, que vai começar a cada vez mais entender onde é que nós estamos nesse cenário de guerra que o Brasil vive. Essa discussão acabou levando a política brasileira para o centro do debate e a polarização de esquerda e direita. E por causa disso, então, eu ouvi a sua opinião, quero trazer aqui duas falas de figuras centrais da nossa política, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Primeiro a gente vai ouvir a sonora do presidente Lula. Nós queremos paz e queremos ser respeitados. E o PIX é uma invenção brasileira. E ele faz um bem do povo brasileiro. Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química, entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias, até 15 de julho, para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Essa é a posição do presidente Lula, que inclusive arrastou o assunto do PIX para esse debate, porque muita gente associa as críticas de Donald Trump ao PIX brasileiro a essa classificação do PCC e do Comando Vermelho. Agora vamos ouvir o que diz o senador Flávio Bolsonaro aqui nos estúdios de O Tempo. Mas não interfere em nada na soberania do país. Eu estou preocupado com os 50 milhões de brasileiros que não têm soberania, porque moram em áreas que são dominadas pelo CV, pelo PCC, onde há uma espécie de governo paralelo. São pessoas, né, que impõem um medo coletivo, eles cercam bairros com barricadas, tocam fogo em ônibus, eles atiram, matam policiais, atiram inocentes para desviar o foco numa operação policial, cobra mais caro pelo gás, exige que o comerciante pague uma taxa para levantar, para abrir as portas do seu comércio. Essas pessoas precisam ser libertadas. Essas pessoas não têm soberania.
A gente teve aí, então, uma fala do Flávio Bolsonaro com uma opinião muito parecida com a que o senhor deu antes da gente trazer essas duas falas, e o presidente Lula criticando e dizendo muito em relação à soberania nacional. Aí eu pego esse gancho também, Marcelo. Você não acha que abre uma brecha para que os Estados Unidos ocupem o solo brasileiro, venha a CIA fazer uma investigação secreta sem autorização jurídica do nosso país, ou até mesmo o FBI queira dominar algum território com esse argumento de que agora são organizações terroristas? De maneira nenhuma. Primeiro, eu acho o seguinte, que nós temos que parar com essa bobagem de política de direita e esquerda. Nós temos um grande problema no país que se chama segurança pública. E se você for pegar, aquele militante de esquerda, ele nunca foi assaltado? O que é assaltado é só de direita? Esse é o meu grande questionamento. Então, na verdade, quando os Estados Unidos ele classifica o que a gente está vivendo aqui como um terrorismo praticado pelas principais facções do país, isso, na verdade, deveria ser enxergado de maneira positiva. A gente não tem o menor risco dos Estados Unidos invadir o Brasil. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um país pacificado. O Brasil é um país que não tem guerra com absolutamente ninguém. O Brasil é o país que abre todas as sessões anuais da ONU, né, exatamente por essa posição pacífica, mas a gente precisa tirar da política essa questão da segurança pública. O Lula anunciou um investimento de 11 bilhões, aliás, como ele vem fazendo ao longo do seu governo, anuncia investimento e a gente não vê investimento nenhum, a gente não vê melhora nenhuma. Então eu acho que talvez com essa classificação americana, pode ser agora que o governo entenda que também é preciso que o governo federal se empenhe para poder combater o Comando Vermelho e o PCC. Como eu disse, claramente o Brasil não dá conta de combater essas duas facções criminosas. A gente até tem, Marcelo, não sei se o senhor concorda comigo, eu tomei a liberdade de tirar o doutor, porque acho que a nossa entrevista flui melhor, mas o senhor é um doutor, advogado, é muito respeitado no Brasil, mas não sei se o senhor concorda comigo, mas algumas operações até têm um certo sucesso, como a Carbono Oculto, por exemplo, que colocou ali os bilhões que são movimentados e lavados pelo PCC em postos de combustíveis. Mas o combate efetivo a gente não tem, tanto que esses crimes todos que foram citados pelo senhor continuam acontecendo. Exatamente. E uma outra coisa que a gente precisa de reavaliar é a posição do judiciário. A polícia faz um trabalho fantástico, a Polícia Federal, as polícias estaduais fazem um trabalho fantástico, muitas vezes prendem os bandidos e em pouco tempo eles estão na rua de novo. Os grandes partícipes dessas organizações criminosas também. O que a gente tem? Eles são presos e depois, com pouco tempo, uma liminar dos tribunais ou dos tribunais superiores, eles estão na rua, muitas vezes com tornozeleira eletrônica, simplesmente arrancam a tornozeleira e desaparecem. E estão indo para onde? Para os países da América do Sul, onde a gente sabe que o narcoterrorismo é muito forte, né? Colômbia, Venezuela, a gente tem ali uma participação muito forte desse narcoterrorismo, que também é muito combatido pelos Estados Unidos. Agora a gente vê na Colômbia um candidato que era completamente desconhecido de direita, ganhando muito espaço. Por quê? Porque ele está combatendo o narcoterrorismo. Então o que a gente precisa aqui é exatamente isso, não só o cuidado nas ruas, mas também a gente fazer uma reforma do judiciário para evitar que esses bandidos voltem para as ruas para aterrorizar a população brasileira. Aproveitando que o senhor falou sobre esse tema do judiciário, quero trazer o STF então aqui para a nossa discussão. O senhor que é um crítico de algumas decisões especialmente monocráticas do STF, dizendo que falta um debate talvez mais aberto em relação a algumas decisões. E a gente tem também uma fala do senador Flávio Bolsonaro, aqui no Jornal Tempo, dele criticando muito a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que foi a turma que julgou Jair Bolsonaro e toda aquela trama golpista com as outras dezenas de pessoas que foram envolvidas nesse julgamento e condenadas pelos atos de 8 de janeiro. Vamos assistir o que o Flávio Bolsonaro diz em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro foi julgado por 5 ministros numa turma no Supremo. O Alexandre de Moraes, que é um inimigo público declarado, que ainda em 29 de abril de 2020, foi aquela canetada que ele deu impedindo o presidente Bolsonaro de escolher o diretor-geral da Polícia Federal.
Olha que ironia, né, Ed? O fundamento foi que ele era uma pessoa muito próxima da família, o Alexandre Ramagem, que hoje é mais um exilado político no Brasil. Ele é delegado da Polícia Federal, foi impedido de assumir. Então você vê que desde o início do governo Bolsonaro, com 1 ano e 4 meses de governo, já tinha interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. O outro ministro que julgou ele foi o Cristiano Zanin, que até ontem era advogado pessoal do Lula. O outro que julgou o Flávio Dino, alguém que tem inclusive ações contra o presidente Bolsonaro, disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio na Terra, alguém que odeia o presidente Bolsonaro de uma forma pública. Como é que 3 pessoas com esse perfil julgam o presidente Bolsonaro? É uma farsa. E agora a gente vai ter, né, Marcelo Toches, o julgamento de Eduardo Bolsonaro, que está marcado para o 16 de junho, por coação, por aquela atuação dele junto ao governo dos Estados Unidos, logo depois que ele deixou o Brasil e foi morar nos Estados Unidos, tentando angariar apoio aí durante esse julgamento da trama golpista. Hoje, como é que você tem visto o papel do STF diante da democracia constitucional do Brasil? Primeiro que eu ia falar que eu sempre fui apaixonado com o STF, né? Aliás, uma das coisas que me incentivaram a fazer o direito era exatamente a Corte Superior, né? O respeito que a população tinha pela Corte Superior na época de Sepúlveda Pertence, Oscar Dias Correia. Nós já tivemos tantos ministros brilhantes na Suprema Corte, e essa nossa Corte, que na verdade sempre foi uma Corte política, porque sempre houve uma indicação do presidente da República, mas agora a gente tem uma Corte extremamente politizada. É diferente. Uma corte política, indicada pelos presidentes, e uma corte politizada, que faz campanha política, né, que se preocupa em como a política brasileira está andando. A gente pega hoje ministros do Supremo Tribunal Federal, almoçam com o presidente da República, jantam com o presidente do Senado ou o presidente da Câmara, ou seja, qual é o envolvimento que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa de ter na política? Nenhum. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deve exclusivamente julgar processos. Ele não deve nem se manifestar. E o que a gente vê hoje é uma farra da TV Justiça. Ou seja, os ministros viraram atores, não só políticos, mas atores de televisão. E quanto mais aparece, melhor fica. Ô Léo, para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa, né, o ministro Oscar Dias Correia, que eu falo que é um exemplo de ministro do Supremo Tribunal Federal, um mineiro, né, aqui da nossa terra, ele no último ano de mandato, ele deu menos de 10 entrevistas. Alexandre de Moraes, ano passado, ele saiu em mais de 50 mil reportagens nos meios eletrônicos. Então a gente entende aí qual é a posição, né, se é ministro ou se é ator de televisão. E com relação à questão do Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele já está pré-julgado, como também o presidente Bolsonaro foi pré-julgado. A gente não tem ali uma independência, a gente não tem ali uma análise jurídica do caso. E cá para nós, qual é o poder de um brasileiro em exigir que o governo americano faça isso ou aquilo? O que eu falo é mais ou menos o seguinte, né? É aquele mendigo que fica na porta da igreja querendo mudar a decisão da arquidiocese do estado. Então é exatamente o que a gente vê, né? Nós somos muito pequenos para poder ter uma reação do presidente dos Estados Unidos, o maior país do mundo. Então, ainda que ele tenha uma simpatia pela direita brasileira, como de fato tem, e isso não é escondido, o presidente Trump jamais iria tomar qualquer medida que não fosse que não fosse para o bem dos Estados Unidos ou do Brasil. Então eu não vejo essa possibilidade da gente ter uma figura política brasileira interferindo na política americana. Eu até digo mais, assim, eu acho que o Trump olha muito mais para o lado dos americanos, independentemente de como o Brasil vai reagir, seja de direita ou seja de esquerda. Mas como você bem disse, ele é um presidente de direita e chama até a atenção ele ter recebido um pré-candidato à presidência da República. Claro que o Flávio Bolsonaro é também senador, né, tem um mandato, mas Trump abrir as portas da Casa Branca para receber um pré-candidato, te surpreendeu? Não me surpreendeu, porque o que a gente vê é o Trump fazendo uma política em toda a América.
né, América do Sul, América Central, a própria relação dos Estados Unidos com o Canadá já mudou muito. Então, essa política americana das Américas vem mudando muito. E eu acho natural que um presidente americano de direita, ele queira entender e queira conhecer quais são as políticas que um candidato de direita do Brasil, o maior país da América do Sul, né, tem para o nosso continente e para a relação com os Estados Unidos, que aliás está muito ruim, né? Sobre Eduardo Bolsonaro, para poder amarrar melhor esse assunto, seria mais fácil, seria mais correto o julgamento pelo plenário do STF e não na primeira turma? Então, na verdade, o relator ele é sempre escolhido por sorteio. Sim. Nesse caso, Alexandre de Moraes é que vai ser o julgador, até pelo histórico das outras ações que a gente já teve. A gente tem um grande problema no Supremo Tribunal que se chama inquérito das fake news, né, que embora não tenha a ver com esse assunto específico, mas ele é mais amplo do que tudo que a gente tem no Brasil. Desde 2019, se eu não me engano. Desde 2019. Então é um inquérito onde o ministro Alexandre de Moraes inclui quem ele quer, no momento que ele quer, faz o julgamento que quer, da maneira como ele quer. Então, se a gente for pegar agora, recentemente, né, um repórter lá do Maranhão, que estava simplesmente fazendo o seu trabalho e divulgando, né, o abuso cometido pelo ministro Dino de usar carros do Tribunal de Justiça do Maranhão para utilização particular, né, em finais de semana. E ele foi, então, incluído no inquérito das fake news, como também aquela passageira que, de uma maneira até meio grosseira, xingou um dos ministros dentro de um voo. Ou seja, essas pessoas, elas têm que responder pelo ato que ela cometeu. Se ela cometeu alguma calúnia, alguma difamação, que responda num processo, né, dentro daquela especificidade ou dentro daquela normalidade que a gente tem no judiciário brasileiro. Lá na primeira instância, né, ou que seja. Mas a gente incluir tudo isso no inquérito das fake news é um absurdo. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal ele vem então sendo tão questionado, não só da sua atividade política, como também das suas próprias decisões jurídicas, que não têm sido tão jurídicas assim. Doutor Marcelo, vou fazer uma pergunta de leigo, o senhor é um jurista renomado. Esse inquérito da fake news já há 7 anos sendo trabalhado pelo Alexandre de Moraes. Quando que ele vai ser concluído? Sim, existe um prazo legal, alguma exigência legal que a gente possa ver esse inquérito finalizado? Não, na verdade o que a gente tem são reis, né? Ou seja, os ministros do Supremo eles não têm nenhum tipo de controle, né? O CNJ, que era para ser o Conselho Nacional de Justiça, que regularia, que estabeleceria os padrões para todo o judiciário, pasmem, ele não tem a competência de julgar os ministros e a Suprema Corte. E sabe por que não? Porque os próprios ministros entenderam que a lei aprovada no Congresso brasileiro não tem o condão de interferir nas atitudes dos ministros do Supremo e muito menos na Corte Máxima. Então, seria mais ou menos o seguinte: olha, essas leis aqui, esse regulamento, esse conselho, ele pode julgar tudo do judiciário, menos nós do Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente precisa? A gente precisa ou de um controle externo, né, ou de um Senado forte que realmente aprove uma nova legislação, estabeleça regras para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer parte do nosso contexto, né, entre executivo, judiciário e legislativo de uma maneira harmônica. Hoje o que a gente vê é um judiciário que sobressai sobre todas as outras decisões do país. E isso não é bom, porque a gente tem que sempre ter entre os poderes os pesos e contrapesos, que aí sim a gente faz a balança, né, funcionar de maneira eficiente dentro da República que a gente vive hoje. O senhor representa a OAB Minas dentro da OAB Federal como conselheiro, e a OAB a gente vê que em certos momentos ela adota a postura de neutralidade, isso para não dizer talvez na maioria dos momentos. Como o senhor avalia isso? Será que a OAB talvez teria que ter uma voz mais ativa ou isso enfraqueceria a instituição? De maneira nenhuma, a OAB sempre participou dos momentos mais importantes da vida política do Brasil, né? Diretas já,
impeachment dos 2 presidentes. Então a OAB sempre foi muito ativa. E essa posição da OAB de não enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, para mim é muito triste. A OAB, esse ano, ela teve alguns papéis, fez uma carta para o Supremo Tribunal Federal, abriu um dia aí da reforma do Judiciário, mas a gente não tem um movimento efetivo da ordem com força, que tenha mobilização da população. A gente não vê esse interesse dentro da OAB Federal. Né? O fato da gente simplesmente falar não vamos misturar política com ordem, para mim é um fato, um argumento muito simples, né? De tirar a OAB dessa discussão que talvez hoje seja a discussão mais importante que a gente tem no nosso país. O que eu falo é que a OAB ela é muito mais que um órgão de classe que defende os advogados, ela defende a sociedade brasileira. É a única entidade que está presente na nossa Constituição Federal, literalmente. Então nós não podemos deixar de atuar com rigor. Se a OAB não atuar com rigor e o Senado Federal também não atuar com rigor contra o Supremo Tribunal Federal, não tem mais para quem a gente reclamar. Né? Os ministros vão continuar agindo da maneira como eles querem, no momento como eles querem e do jeito como eles querem. Se não existe nenhum tipo de fiscalização e eles não podem ser condenados ou eles não vão ser condenados a absolutamente nada, cada um faz o que quer. A gente tem alguma dúvida que aquele contrato de 129 milhões é para ter um ministro na mão de um banqueiro? A gente tem dúvida que a compra de uma participação num resort da família de um outro ministro, aquilo ali também não é compra de influência, não é uma forma de evitar um julgamento futuro, como a gente propriamente viu, né, antes do ministro agora, André Mendonça, assumir o caso do Banco Master, a gente viu o que o ministro Toffoli fez no processo. Pegou os telefones, mandou... Nunca na história do Brasil a gente teve uma apreensão feita pela Polícia Federal ser enviados os telefones para o gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O sigilo imposto de uma maneira, assim, minimamente estranha, né? Estranha e absurda. E quem é que vai para as ruas para falar a respeito disso? Ninguém. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal colocou medo na população. Então, quando a gente tem algum problema com o Executivo, com o Legislativo, para onde que a população recorria? Para o Judiciário. E quando o Judiciário não resolvia, aonde a população vai? Para as ruas. Mas depois do 8 de janeiro, a população tem medo de ir para as ruas. Porque uma velhinha que estava lá no 8 de janeiro, simplesmente se manifestando a respeito de um sistema, ainda que tenha participado de algum tipo de quebradeira, como o PT já fez várias vezes no INCRA, no Ministério da Agricultura, como a gente vê o Sem Terra fazendo quase todos os meses pelo Brasil afora, e nada acontece. Essa velhinha foi condenada a mais de 14 anos de prisão. Então a população tem medo de ir para as ruas. E quando a população tem medo de ir para as ruas, os ministros acabam tendo um poder total, já que eles não têm quem os julgue, já que eles também não têm a população que possa, né, se manifestar, eles têm então um poder quase de rei. Marcelo, falando um pouco mais sobre a polarização no país, entre direita e esquerda, são dois campos ideológicos que ganharam muita força, e não só no Brasil, esse fenômeno acontece pelo menos aí há 10, 15 anos, uma ascensão em vários países do mundo e em vários governos, e seja a esquerda sendo reeleita com o presidente Lula, ou seja a direita elegendo Flávio Bolsonaro, eu fico me perguntando se um desses dois líderes vão conseguir atender os anseios da população. A gente tem uma fala do Flávio Bolsonaro, aqui também em entrevista ao Jornal O Tempo, falando justamente sobre isso, fazendo uma meia-culpa sobre não acertos, alguns erros que foram cometidos durante o governo de Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Se começasse o governo Bolsonaro hoje, seria alguma coisa bem diferente do que foi o anterior, porque agora, com muito mais conhecimento de causa, já testado algumas pessoas, muitas foram aprovadas como ministros, outras não foram. Então a rede de relacionamento e de conhecimento hoje nossa é muito maior do que meu pai tinha lá em 2022. Então eu tenho a convicção que a gente consegue fazer essa mescla, essa sintonia entre experiência e um governo que vai defender as pautas conservadoras, sim, porque a gente vai apresentar um projeto diferente para o Brasil
do projeto que está aí hoje. Senão, não tinha nenhum sentido em ser candidato. Vamos fazer diferente da esquerda, vamos defender as pautas da direita. Eu acho que ele até comete um ato falho, ele queria se referendar 2018, né? Da experiência que Jair Bolsonaro não tinha em 2018. Exatamente. E foi só adquirindo ao longo do governo. E aí eu fico pensando, será que a população vai ficar satisfeita com o governo de direita novamente no poder? Ou cada um está tão intimamente desejando tanto e está com a ideologia tão incrustada em si mesmo e acaba ficando insatisfeito e criticando o governo que está no poder, seja de esquerda ou seja de direita? Eu acho que o que a gente precisa para o país é uma política de longo prazo, independente de direita ou de esquerda. Eu vejo que a preocupação da esquerda é muito mais em ter o poder, em defender pautas que geram votos, em defender bandidos, porque ali ele pega uma classe mais baixa da população, em defender o Bolsa Família a qualquer custo, porque ali ele está distribuindo renda ao invés de facilitar o trabalho, facilitar os empregos. A gente não vê isso no Brasil. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de um pouco mais dos candidatos pensarem no país e não num projeto pessoal. O que eu vejo é que a direita sempre teve um papel muito mais importante na geração de empregos, na preocupação com taxa de juros, na preocupação com essa quantidade absurda de estatais que come o dinheiro do brasileiro, né? Ao passo que o governo Lula, ele exclusivamente trabalha no ano eleitoral. Esse ano, por exemplo, a gente já teve subsídio do diesel para os caminhoneiros. Agora a gente tem um plano de financiamento para os motoristas de Uber, que também vai custar para o bolso de todos os brasileiros. Financiamento agora de motos para os entregadores de alimentação, para também fazer ali a sua média com os motoqueiros, né, os entregadores. Então, ou seja, isso não pode ser confundido com política pública do país. E é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Um embate de fazer o país crescer, e com esse crescimento a direita proporciona mais emprego, gera mais renda, consegue abaixar os juros, cuidar um pouco mais dos custos desse governo que está numa gastança sem fim, e de outro lado, a gastança não tem problema, a gente gasta o que for para que a gente seja eleito. Então essa ideia da esquerda de simplesmente gastar para se reeleger, ela é muito prejudicial, não só à população de baixa renda, como também a toda a classe empresarial. A gente vê que as discussões econômicas desse ano são todas baseadas na eleição do final do ano, ao passo que a gente deveria ter uma discussão econômica, né, de longo prazo, de 10, 15 anos. Há quanto tempo a gente não escuta uma política econômica de longo prazo no Brasil? A última que a gente ouviu, talvez a reforma tributária, mas liderada pelo Congresso Nacional, né? Agora a gente tem aí a escala 6x1 sendo discutida também, mas muito com esse viés eleitoreiro. A gente recebeu aqui vários representantes da indústria, do comércio, e todos defendendo que esse debate ficasse para 2027, depois das eleições, e que não fosse discutido da forma como está sendo. Quem não quer trabalhar menos, né, doutor Marcelo? Acho que todo mundo quer ter uma folga maior, um tempo maior com a sua família, mas uma lei como essa talvez não poderia ser discutida como está sendo discutida, né? Não, primeiro o seguinte, que eu não sei se as pessoas vão trabalhar menos. Quando a gente fala de tecnologia, e a gente sempre fala o seguinte, olha, o e-mail vai te fazer trabalhar menos. A gente trabalhou muito mais, né? O copia e cola do computador vai te fazer trabalhar menos. A gente trabalhou muito mais. A internet vai te fazer trabalhar menos. A gente trabalhou muito mais. A inteligência artificial vai te fazer trabalhar menos. A gente está trabalhando muito mais, né? E essa história do 6x1, o que a gente vai ver são as pessoas tendo mais de um emprego. Então, no final das contas, você pega aquela jornada 12x36. Quantos trabalhadores no Brasil não trabalham ao invés de trabalhar 12, descansar 24, trabalham 12 e no dia seguinte trabalham mais 12 para poder aumentar a sua renda? Então o que a gente precisa é uma política de renda, é uma política séria de emprego no país. Nenhum país do mundo cresceu com diminuição de trabalho. A gente precisa, claro que a gente quer ter mais tempo para ficar com a família, mas a gente precisa de pensar nisso a longo prazo. As empresas não estão preparadas para absorver uma redução sem qualquer corte. O Brasil ele é mestre em transferir para a iniciativa privada os custos que são gerados pelo próprio governo. Então vou te dar um exemplo muito simples. Você pega uma empresa de ônibus e o governo simplesmente aprova
uma medida que aquela empresa tem que conceder 2 assentos para idosos. E qual é a retribuição que o governo dá? Nenhum. Então essa transferência de obrigação do governo para as entidades, para as empresas particulares, para a indústria, ela é muito grave. E isso gera o quê? Gera inflação. E quem é que se prejudica? A própria população. Então eu não vejo com bons olhos essa redução da jornada de trabalho sem uma discussão séria, sincera, fora do momento político. Os empresários brasileiros estão muito preocupados também com as tarifas americanas que estão sendo impostas mais uma vez ao país. A gente teve aí uma taxação muito grande no ano passado, mas por iniciativa própria do presidente Donald Trump, não só o Brasil, mas vários outros países foram taxados. Muita gente se lembra daquela cena, né, de Trump com aquele cartaz durante uma coletiva e mostrando quais países seriam taxados, a China liderando essas taxas. E agora essa taxação desse mês, desse ano, é diferente porque foi a partir de um estudo de um escritório de comércio americano, com base numa lei da década de 1970, levantando e considerando o Brasil desleal contra as práticas de comércio americanas. E a gente tem até uma fala do presidente Lula sobre isso, que a gente vai mostrar agora, que sempre associou muito essas novas tarifas ao Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos no final do ano passado, e também a visita de Flávio Bolsonaro ao presidente Trump nas últimas semanas. Vamos assistir. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e antes de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Marcelo, algum político brasileiro, algum representante do Brasil tem esse poder de convencer o Trump, não, agora você tem que taxar o Brasil, ou isso é uma falácia política? De maneira nenhuma, né? Primeiro, eu fico impressionado de ver a falta de classe do nosso presidente, né? Lula, chamar o presidente americano de idiota. Na verdade, nós estamos falando do presidente da maior nação do mundo, né? Que é o nosso segundo maior parceiro econômico. Querendo ou não, o Brasil ainda depende do comércio com os Estados Unidos. Então não adianta o presidente Lula ficar gritando com Trump, mostrando aqui para a população brasileira que ele é o cara, que ele faz, que ele acontece, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Isso é uma questão que deve ser tratada entre as duas áreas, né, econômicas dos países. O presidente Trump está fazendo isso com todos os países. Para quê? Para reativar a indústria americana. E é o que o Brasil também deveria fazer. Ao invés da gente exportar minério para a China e depois a gente comprar, né, o ferro da China, a gente deveria incentivar a nossa indústria. Mas a esquerda brasileira, ela não pensa em absolutamente nada. Ela só pensa em grito, como o Lula está fazendo, e grito não resolve absolutamente nada com os Estados Unidos. Marcelo, a gente está quase terminando a nossa entrevista. Você que é uma referência no judiciário, também na política, pela sua expressão. Quero te ouvir sobre as eleições aqui em Minas Gerais. Como que está a sua visão? O que é que você tem olhado? Eu sei que você já foi sondado até para se candidatar a algum cargo público. Como que você tem avaliado a gestão aqui em Minas Gerais? O que eu falo é que todas as pessoas que começam a se manifestar, todo mundo entende que ele está indo para a política, né? Eu sou um apaixonado pela política, o meu papel é muito mais fora da política do que com cargo público. Eu acho que todos os brasileiros precisam se manifestar. As pessoas não podem ter medo de expressar aquilo que elas acham, ainda que isso possa ofender algum ministro ou algum político que a gente tem hoje, né? Eu vejo a política mineira de uma maneira muito triste. A gente tem pouquíssimos candidatos que têm o dom da política, que têm a tradição da política, como a gente já teve aqui em Minas Gerais. Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, diversos outros políticos, Magalhães Pinto, diversos outros políticos que fizeram história no Brasil pela política, né? E hoje a gente vê pouquíssimos políticos com essa garra, com aquele dom de negociar a política de uma maneira séria, de uma maneira honesta, de uma maneira equilibrada. Eu vejo muito o nosso vice-governador, agora governador, né, o Matheus, um cara preparado para exercer o cargo de governador, né? Ele vem fazendo isso de uma maneira brilhante.
Acho que o Matheus tem tudo aí para poder crescer. Mas essa briga política em Minas vai longe, né? A gente não tem ainda, nós já estamos em junho, a gente não tem nem candidatos de oposição, né? Uma coisa que nunca aconteceu num estado tão politizado. Diz que Minas, quem ganha a eleição em Minas, ganha a eleição no cenário nacional. Mas internamente a gente ainda não tem nem candidatos ao Senado, de uma maneira muito clara, e não temos ainda todos os candidatos que vão concorrer ao governo do estado. Esperamos que essa definição saia o quanto antes, até porque o eleitor também possa se balizar e a gente da imprensa possa mostrar quem são esses candidatos, né? Exatamente. Quanto antes e quanto maior o debate político de uma maneira saudável, seja de esquerda, seja de direita, cada um com as suas ideias políticas, o que a gente precisa de enxergar é o que essas pessoas conseguem, né, traduzir política para um cenário econômico que realmente mude a vida das pessoas. Se a gente tivesse programas de longo prazo que necessariamente tivessem que ser seguidos por todos os candidatos, como a gente tem lá nos países Japão, né, Singapura. Singapura tem projetos de 50 anos, que independente de quem for eleito, ele tem que seguir aquele planejamento do país. Isso é que eu acho que falta no Brasil. A gente precisa de uma linha, né, qual o caminho que nós vamos percorrer, independente de quem estiver ali como presidente ou como governador, a gente precisava de ter essa continuidade. Eu acho que aqui em Minas Gerais, a continuidade do governo Zema, que mudou, né, aquilo que a gente viveu nos anos do governo PT, onde inúmeras escolas foram deixadas sem terminar, onde o governo não pagou o 13º salário dos funcionários e etc. Né, o governo Zema veio aqui e conseguiu colocar a casa em ordem. E esse, né, o nosso atual governador que vai para a reeleição, possivelmente é o que ele vai continuar fazendo, deixando Minas em cima dos trilhos para o caminho correto. Maravilha. Marcelo Tostes, advogado, conselheiro federal da OAB por Minas Gerais. Marcelo, e para relaxar, esquecer da política, desses problemas todos do país, você continua aí trabalhando com os manga larga machador? Ah, claro, né? Isso aí é uma paixão. O manga larga é o que eu uso para poder me distrair nos fins de semana. E para te contar a verdade, né, todos os fins de semana que eu tô com cavalo, eu não falo de política. Cavalo é cavalo, política é política. Né? Então, quando a gente vai relaxar em cima do manga larga, de um bom manga larga machador, que a gente consegue fazer isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tempo Entrevista e muito sucesso para você na sua carreira como advogado. Muito obrigado, estamos sempre disponíveis. O Tempo Entrevista é um podcast do canal de O Tempo no YouTube e vai ao ar aos sábados às 18 horas. Até mais.